Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Brande Esportes. Foco Construções. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeiro S.A., Brand Esportes, Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Foco Construções e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. E o nosso assunto de hoje vai versar sobre reencarnação. E convidamos uma pessoa para conversar, bater um papo sobre reencarnação conosco, e ela é a Rejane Castro Marques, da Sociedade Espírita Francisco Costa, que fica na Avenida Independência, esquina com a Daut. E o Chico, como é mais conhecido, é um centro bastante antigo e, com certeza, quase todos os espíritas de Santa Maria já ouviram falar ou já frequentaram o nosso querido Chico. Rejane, seja bem-vinda ao nosso programa, é uma alegria muito grande contar com a tua presença aqui nesta tarde. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente poder conversar sobre este assunto que é, como diria assim, um dos pontos básicos da doutrina espírita. E eu agradeço muito e espero que eu possa corresponder realmente àquela expectativa que todos devem ter. Temos certeza que sim. Rejane, vamos começar pelo princípio, que é o melhor de tudo, né? Reencarnação. Existe uma lógica para a reencarnação? Porque outras correntes religiosas abominam, dizem que é impossível, porque nós não nos lembramos das outras vidas, etc. Existe uma lógica para a reencarnação? O que a doutrina espírita nos traz e nos ensina e faz com que a gente compreenda essa lógica está exatamente nas leis naturais, uma que se chama causa e efeito. Nós temos a lei de progresso e a lei de justiça. São essas três leis que fundamentam a reencarnação. Porque seria muito fácil a gente dizer, não existe porque a gente não tem comprovantes. Isso a gente diz de outras coisas também que, na verdade, existem. A gente não sabe a respeito, mas não tem como negar. Por exemplo, a teoria da gravidade, por exemplo. A teoria da gravidade a gente sabe que existe, mas todo mundo sabe como ela funciona, como é que ela existe. Mas ninguém sabe qual é a razão da teoria da gravidade. Nenhum cientista sabe disso. Então, a lei de reencarnação ou a reencarnação também é um fator assim. Eu poderia até já começar a falar para vocês com relação o que nos comprova que a reencarnação existe. Mas como nós temos outros dados que a seguir nós vamos tratar, então a lógica da reencarnação está nessas três teorias. A lei de progresso, que todos nós fomos criados simples e ignorantes com o germe da perfeição para que nós desenvolvamos este germe. A lei de causa e efeito, que todo efeito tem uma causa anterior, quer dizer, exatamente tudo que nós fizermos vai ter uma resposta, vai ter um resultado. Então, se eu fizer algo que vai contra a lei divina, a lei natural, que a gente estaria infringindo, indo contra essa lei, nós vamos ter um resultado que vai dar, né, na possibilidade da gente, através da reencarnação, recuperar, refazer, tornar a fazer. Então, a reencarnação é uma lei que nos possibilita várias atividades para se fazer na reconstrução daquilo que a gente pode ter destruído. E a lei de justiça é a lei que Deus tem uma única lei e que ela é justa e ela é boa
de acordo com os atributos da divindade. Agora, o que eu estava meio me atrapalhando para falar era porque se nós partirmos tudo isso do princípio da existência de Deus, que Deus existe e que Deus é justo e bom. Se a gente não acreditar na existência de Deus ou que Deus seja justo, aí a lei da reencarnação com certeza não vai encontrar explicação. Muito bem. Amiga Rejane, e qual a necessidade da reencarnação? A reencarnação existe para que a gente possa, como eu falei, refazer ou recuperar aquilo que a gente se equivocou. Correto. Numa outra existência. Quer dizer, reencarnar significa entrar na carne novamente. Perfeito. Então, entramos na carne novamente para fazer algo ou algumas coisas que a gente não fez bem feito ou que a gente deixou de fazer. Uhum. E essa necessidade acontece. Daí pergunta assim, mas por que precisa reencarnar? Porque somente nós estamos num patamar evolutivo, por enquanto, que somente através da reencarnação, ou seja, da nossa vivência com as limitações da matéria, é que nós conseguimos fazer esse aprendizado. Nós ainda estamos na fase do erro-acerto. Quer dizer, nós precisamos errar para poder acertar. Muito poucas coisas ainda a gente faz já acertando de primeira. Invariavelmente mais erros que acertos? Sim, o erro é a nossa lição, né? Porque daí a gente aprende e observa que a gente fez de equivocado e na próxima vez a gente procura fazer um pouco menos, pelo menos se não fizer corretamente. Ok. Agora, Rejane, me diz uma coisa. Todos nós estamos reencarnados. Ok, tu já deixou isso aí bem claro. Agora, como é que eu sei que eu estou aproveitando bem a minha reencarnação? Aí nós vamos lá para aquela questão do Livro dos Espíritos que Kardec pergunta aos espíritos, aonde está a lei de Deus? Onde está gravada a lei de Deus? Aonde que nós temos... Que nós sabemos a lei de Deus e os Espíritos nos dizem que está gravada na nossa mente, né? Na nossa consciência. Uhum. Então, nós temos consciência de que se nós estamos fazendo correto ou não, é de acordo com essa capacidade que nós temos de discernir o bem do mal. O que é bom e o que não é bom, quer dizer, o que é bom é certo, o que não é bom não é certo. E nós sabemos que se Deus é justo e bom, Ele espera que a gente também tenha um procedimento parecido com esse, de justiça e de bondade. Mas, muitas vezes a gente pensa assim, mas eu vou ser bom de que jeito? Aí nós partimos para o lado do materialismo. O materialismo é bom tu adquirir coisas. Mas e nós somos o quê? Então nós temos que partir do princípio que nós somos seres espirituais, que fomos criados por Deus para evoluirmos. A matéria é apenas uma ferramenta que a gente usa para esse crescimento, para esse desenvolvimento. Perfeitamente. Não sei se eu respondi, né? Mas... Existe um limite de reencarnações, Rejane? Pelo que a doutrina nos traz, nós poderíamos até dizer que haveria um limite, mas nós não sabemos qual é esse limite. Na verdade, nós trabalhamos com a ideia de que não existe um limite de reencarnações. Uhum. A gente vai reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias. Sempre que nós fizermos algo equivocado, nós vamos ter que voltar para refazer, né? Uhum. Reparar, ou pelo menos fazer algo que cubra a montanha de pecados, como Jesus disse, né? Perfeito. O bem, o amor cobre a montanha de pecados. Perfeito. Aquelas doutrinas religiosas, ou mesmo não necessariamente as doutrinas, as pessoas que não acreditam em reencarnação, alegam que, se a reencarnação existe, por que eu não lembro das minhas outras vidas? E essa é a pergunta que eu te faço. Por que nós não nos lembramos das nossas vidas passadas? Não seria melhor para nós lembrarmos-nos das encarnações passadas? Seria algo trágico, na verdade. Porque eu te dou um exemplo claro, assim. Nós dois somos muito amigos. E aí um dia, por qualquer motivo de alguma coisa, a gente se estranha e a gente briga. E a gente fica de mal um com o outro. Isso é processo natural, hoje em dia, na nossa sociedade. Com certeza. Aí, mais adiante, uns anos após, nós vamos nos reencontrar. Qual vai ser a reação de quando nós nos encontrarmos? Vai ser da mágoa ainda ou vai ser da superação? Isso tudo depende do nosso progresso, daquilo que a gente fizer durante esse período. Mas e se eu não me lembrasse? Se eu tivesse esquecido que nós tínhamos brigado e tu também tivesse esquecido que nós teríamos brigado?
como que a gente se reencontraria? De uma forma tranquila. Nós íamos conversar, nós íamos trocar ideias, nós íamos nos apresentar. Né? Então, Deus também nos favorece, isso é um favor, é uma dádiva divina, que Ele nos permite que tudo aquilo que a gente tem de conhecimento e que não interesse nesta encarnação, fique arquivado, fique guardadinho lá no nosso baú. Nós não perdemos absolutamente nada. Quando nós dormimos, à noite ou no dia, nosso espírito se liberta do corpo, ele fica mais livre e a gente tem essa consciência. Então, esse momento de libertação durante o sono nos traz a consciência do que nós fizemos no passado, porque a gente clareia. Aí, quando a gente volta para o corpo físico, a gente fica com aquela impressão de, eu tive uma impressão, eu tive um sonho, ou eu tive uma ideia que tal coisa aconteceu, assim, assim. Ou então, mais ainda, que nós começamos, quando a gente começa a aprender através da doutrina espírita, através da reencarnação, a gente fica pensando assim, o que é que eu fiz de tão grave para estar colhendo o resultado que eu estou colhendo hoje? Essa é a forma mais direta que a gente tem, quer dizer, se nós estamos colhendo um resultado bom, é porque eu fiz uma coisa boa. Se eu estou colhendo um resultado ruim, é porque eu fiz alguma coisa de bastante complicado. Nesse sentido, Rejane, qual a razão, então, desses desequilíbrios que acontecem aqui no nosso meio, né? Diferenças, desigualdades, dificuldades que as pessoas encontram no nosso planeta Terra? Nos explique. Exatamente, continuamos daí então, né, da reencarnação, da lei de causa e efeito, Perfeito. Que é aquela que vai nos trazer o resultado daquilo que nós fizemos ontem. Só que Cosme Massi, nosso irmão, numa palestra que ele tem, num seminário sobre a lógica da reencarnação, ele diz assim, só que a gente se equivoca achando que todas as nossas mazelas é resultado de vidas anteriores. E mais ou menos uns 80% é dessa própria reencarnação. Que a gente agiu de forma equivocada, porque a gente ainda não tinha uma visão, mais por ignorância do que por maldade. Mas a gente não tinha uma visão espiritualista, a gente sempre se viu como um corpo que tem uma alma. E quando a gente começa a descobrir que não, que a gente é uma alma, um espírito que tem um corpo, a gente começa a entender diferente. Então, se eu estou na miséria nessa encarnação, hoje eu já deduzo que provavelmente eu tenha ou abusado no poder do dinheiro, ou eu tenha esbanjado demais, ou eu não tenha utilizado aquilo que eu dispunha, digamos, uma fortuna pequena ou um poder aquisitivo razoável em outra encarnação, porque não foi nessa. Isso eu tenho certeza que não foi nessa. Correto. Entendeu? Mas, e assim, por que eu tenho hoje um diabetes, um colesterol alto? É por causa de outras vidas? É fácil jogar lá para trás? Não, provavelmente, a gente pode ter trazido a predisposição, mas provavelmente, e é correto que a gente desenvolveu isso agora, aqui nessa vida, porque abusou da alimentação, abusou do estresse, quer dizer, os nossos sentimentos é que determinam a grande maioria das causas dos nossos sofrimentos. Muito bem. Rejane, nós estamos chegando ao fim do nosso primeiro bloco e eu gostaria de avisar, dar um recado aos nossos telespectadores que eles podem, se desejarem, fazer perguntas ou sugerir pautas através do nosso e-mail programa.palavraespírita@gmail.com ou através do Facebook, na página do programa Palavra Espírita. E antes de encerrar o nosso primeiro bloco, Rejane, eu já vou antecipadamente, para te ficar pensando, te fazer um questionamento. Os problemas não são problemas. Os problemas são oportunidades. Voltamos já. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Brand Esportes, Foco Construções,
Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos retornando no nosso segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo os nossos apoiadores culturais, Pampeira S.A., Brand Sports, Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Foco Construções e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. E hoje está aqui conosco a Rejane, nós estamos batendo um papo, conversando sobre reencarnação. E no final do primeiro bloco eu fiz um questionamento para ela, que ela vai responder agora, que dificuldades e problemas não são dificuldades e problemas, e sim oportunidades. O que quer dizer isso, segundo a doutrina espírita? Eu vou colocar uma situação que quando surge esse assunto, eu sempre coloco. Logo que eu comecei na doutrina espírita, eu cheguei no Chico Costa e o seu Loreno falava assim, a dor, o sofrimento é uma bênção. E eu olhava para ele e dizia assim, o seu Loreno só pode estar louco. Desde quando a dor e o sofrimento é bom? Aí, com o passar do tempo, a gente começa a compreender o que significa isso. E essas dificuldades, esses problemas, essas dores que a gente enfrenta, são meios que Deus nos dá da gente entender e aprender as coisas. Quer dizer, se eu tiver uma doença, digamos assim, e ela vem com essa dificuldade, eu vou procurar saber por que eu estou doente, o que eu tenho que fazer e vou buscar soluções. E este é o aprendizado que nos ensina e nos leva a crescer. Porque se nós não fizermos as coisas, se nós não tivéssemos aquelas pessoas mais curiosas que vão pesquisar e que vão bisbilhotar e que vão mexer nos experimentos e vão fazer fogaréu e estouros nos laboratórios, nós estaríamos na Idade da Pedra. E nós somos todos criaturas que devemos desenvolver por nós próprios e não esperando pelos outros. Então, essas oportunidades que Deus nos dá através das dificuldades é para que a gente possa compreender que devemos, sim, prestar mais atenção. E aí eu trago para vocês algo assim muito profundo, que não faz muito tempo, não, que eu, Rejane, descobri, que é a busca do quem sou eu. A gente precisa, nos momentos de uma dificuldade, parar, pensar assim, o que é que eu fiz para que essa situação se defrontasse a mim? O que é que eu estou fazendo de errado, de equivocado? Então, é a busca do me conhecer. E somente buscando esse conhecimento, autoconhecimento, é que nós vamos realmente entender o que nós estamos fazendo, que responde aquela outra pergunta lá do começo. Como é que eu sei que eu estou fazendo certo, que eu estou fazendo errado? Se eu estou tendo prejuízos, se eu estou tendo problema de saúde, se eu estou tendo problema com o relacionamento com as pessoas, opa, lanterninha vermelha, alerta, vamos prestar atenção, o que é que eu estou fazendo? E não vamos continuar só jogando a culpa no outro e dizendo que o outro é culpado, que o governo é culpado, que sei lá quem é culpado. Na verdade, não é culpa. É responsabilidade que cabe a mim mesma buscar saber o que é que eu preciso fazer para que essa situação mude e buscar novas alternativas. Esse o grande desenvolvimento, que eu digo assim, isso é a alavanca, é o empurrãozinho que Jesus e que Deus estão sempre nos dando.
Já te vira, vai ver. Tu tem que buscar saber o que afinal tu tá fazendo, o que tá acontecendo, o que tá te trazendo isso. Perfeitamente. Já que tu falaste em individualidade, né, voltar à vida, né, num novo corpo físico. Isto é a reencarnação. Isso. Né? Isso é o prosseguimento do nosso crescimento moral e espiritual. É por aí, né, Regiane? Isso mesmo, com certeza. E como individualidade, porque nós fomos, desde o momento que nós fomos criados por Deus, nós somos uma individualidade. Né? Nós somos um ser individual que nunca mais vai desaparecer. Quer dizer, nós não somos eternos, nós somos imortais, porque nós fomos criados eternos, só Deus. Então, essa individualidade não se desagrega nunca mais. Então, nós saímos de um corpo físico e permanecemos seres individuais que vão retornar a um outro corpo físico para uma nova tarefa. Regiane, tu falaste que nós somos espíritos imortais, certo? O nosso corpo é perecível. Agora eu te pergunto o seguinte, onde é que está, já que nós somos espíritos imortais, tivemos muitas vivências, onde é que ficam armazenadas as nossas experiências de vidas passadas? No nosso ser espiritual, ou no nosso cerne, no nosso self. E também ele transmite esses conhecimentos, como é que eu vou dizer assim, essas experiências armazenadas ao perispírito quando nós vamos formatar um novo corpo. Porque aí o perispírito, através do perispírito, o espírito formata um novo corpo com as deficiências, com as qualidades, com as aptidões que aquela encarnação vai exigir. Perispírito. Fala para os nossos telespectadores, perispírito. Perispírito significa em torno de. Então, perispírito significa em torno do espírito. Digamos que é a roupagem do espírito? Seria uma roupagem do espírito, assim como o corpo físico é a roupagem do perispírito. Na verdade, nós somos um ser trino. Nós somos espírito, perispírito e ocupamos um corpo temporariamente. O perispírito é o elo de ligação entre espírito e corpo, porque o espírito não tem condições de movimentar e de ativar a matéria sozinho. Então, esse ser perispiritual, que é o que une essas duas extremidades, digamos assim, ele faz esse trabalho porque ele tem o espírito é um ser imaterial, né? E o corpo é totalmente material. O perispírito ele tem uma parte material e uma parte imaterial. Que material e imaterial, o quintessenciado, como a gente chama, né? Isso. Que é isso que dá a volatilidade, a capacidade de fazer com que esses dois se unam e habitem. E aí a gente se transforma realmente numa alma, né? Uma alma encarnada. Já que você falou em alma, qual é realmente o momento da fecundação, a reencarnação, né? Ela se processa quando a criança nasce ou já no momento da concepção? O processo reencarnatório começa antes da concepção. Certo. Quando muitas vezes é feita a reunião no mundo espiritual da equipe responsável de planejamento, né? E do processo reencarnatório. Correto. Então, por que eu disse que no sono várias coisas acontecem? A gente dorme e o espírito se liberta do corpo físico sem se desligar totalmente. E nesses momentos muitas e muitas reuniões são feitas com o pai, com a mãe e com o espírito que vai reencarnar. Então, muito antes da concepção já existe esse elo de ligação, né, com a mãe principalmente e às vezes também com o pai. Mas a reencarnação, quando o espírito se apossa, digamos assim, do corpo físico, é a partir da concepção. Correto. Ele já faz uma ligação fluídica com o corpo físico. No momento do nascimento, isso se amplia e na verdade, o que o Espiritismo nos traz e que muitos estudos científicos também já comprovam é que a reencarnação se completa mesmo, mais ou menos aos 7 anos de idade. Mas é na concepção, então, né? Isso.
Antes até da concepção, Sim, corretamente. né? Mas a concepção é o momento da ligação fluídica corpo-espírito. Porque nós realmente somos contra o aborto, né? Isso. Porque aí você já está rejeitando um ser, né? Que estava programado já, muito nascer, de antes, né? Isso, perfeito. Obrigado. Rejane, tu falaste em estudo científico. Quando tu fala em estudo científico, tu está falando da nossa parte material, certo? Agora, tem alguma explicação por que quem trabalha com o material, com o físico, cientistas, tem a tendência de sequer acreditar em Deus, mas se acreditam em Deus, dificilmente acreditam em espírito, em alma. Como é que a gente explica isso? Essa explicação serve para outras situações também, que se chama orgulho. A pessoa que lida, geralmente, com a ciência são pessoas cultas, são pessoas intelectuais. Então, um ser intelectual, altamente intelectualizado, não admite a possibilidade de que exista um comando de algo que ele não sabe direito o que é. Então, ele nega Deus, ou ele nega a criação através de Deus. E o que acontece mais? Esse orgulho, essa incapacidade de ser humilde, de compreender que eu sou, como um cientista, um veículo para que as coisas aconteçam. Não, eu sou o dono da verdade. Eu sei e pronto, é isso que eu sei e eu sou melhor do que todos os outros. Por orgulho. Diríamos orgulho. Assim? É, por orgulho. Infelizmente, às vezes a gente até brinca, né, que o orgulho ainda é a nossa maior mazela, e nós estávamos estudando lá no Chico Costa, para o grupo de atendimento fraterno, e uma das nossas estudantes assim, meu Deus, vocês me fizeram eu descobrir que eu sou orgulhosa. E eu achei que eu era uma criatura boa, boníssima, que eu me doava para os outros. E agora vocês me fizeram com que eu descobrisse que não, que isso era puro orgulho. Né? Então a gente é por orgulho ainda, infelizmente. Imagina tu tendo um poder intelectual, um poder econômico na tua mão e tu ter um pensamento desse. Sim. Tu vai negar mesmo, realmente. Quanto estrago, né? E a partir do momento que tu nega a existência de Deus, a sua obra, que é a criação, tu realmente não vai aceitar nada mais, né? Não vai aceitar a reencarnação. Imagina, eu vou voltar um miserável um dia e eu vou voltar uma pessoa que seja analfabeta. Eu não posso admitir isso. Então, eu nego. Tá certo. E amiga, nos fale um pouquinho sobre expiação, prova e missão. Essa parte também faz parte da reencarnação. Porque nós, na verdade, o que os espíritos nos dizem? Nós todos somos missionários. Eu também não sabia disso, gente. Eu fiquei sabendo quando eu estudei sobre a reencarnação. Que nós todos somos missionários. Uhum. Nós temos... Porque missão existe no sentido amplo, onde engloba todos os espíritos, os inferiores, os bons e os perfeitos. Certo. Então, todos nós... Eu tenho uma missão de ser mãe, e ser uma boa mãe, de educar bem os meus filhos. Isso é uma missão. Perfeitamente. Como Jesus. Também foi um missionário para vir ensinar a humanidade a amar. Perfeito. Aí até eu vi isso no vídeo do Cosme Massi, ele assim, eu fiquei bem feliz porque eu estava no mesmo grupo de Jesus. Só que daí nós vemos a missão no sentido restrito, que são aqueles espíritos puros, espíritos angelicais, que eles têm a missão de transformar algo em prol da sociedade, em prol do universo, em prol do mundo. Sim. Aí já se restringe, né? Para nós, Jesus, nós não tivemos outro, né? Correto. Aqui no nosso planeta. Isso é missão. Aí temos a provação ou a prova. O que é prova? É uma experiência que leva a um aprendizado. Então eu vou aproveitar a oportunidade deste momento que eu estou passando para aprender, experienciando, que foi o que Jesus veio nos mostrar. Jesus não ficou só dizendo. Ele fazia para que a gente visse
e pudesse repetir. Exemplificava, Isso. Então tá. E depois nós temos então a expiação, que esse então é só para os espíritos imperfeitos que somos nós, né? As expiações são provas de reparação, como tu falou no começo, reparar. Aí a gente vem para reparar aquilo que a gente fez equivocadamente. Infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso programa Palavra Espírita, que abordou hoje o tema reencarnação. Mas para quem gosta do tema, nós vamos voltar em outras oportunidades. Queremos agradecer a Rejane, em primeiro lugar. Eu só queria recomendar, Pois não? quem queira aprender realmente, vá no Livro dos Espíritos, na questão 132 em diante, que não tem erro para aprender sobre reencarnação. Perfeitamente. Rejane, muito obrigado pela tua presença, pela tua explanação aqui para nós e para os nossos telespectadores. Agradecemos aos nossos apoiadores culturais Pampeira S.A., Brand Esportes, Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Foco Construções e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Brand Esportes. Foco Construções. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo.